A cena já é familiar. Durante os últimos 22 anos, o ônibus espacial completou mais de 100 viagens ao espaço. É uma máquina de uma complexidade incrível e que obteve um sucesso igualmente incrível. Ela opera no limite da capacidade tecnológica. A exploração do espaço pelo homem parece bem rotineira, mas trazer uma tripulação de volta à Terra com segurança é sempre um desafio perigoso e complexo. Ao penetrar na atmosfera a uma velocidade 25 vezes superior à do som, o atrito com o ar eleva a temperatura do ônibus espacial a cerca de 1.500 graus centígrados. Somos nós que estamos brilhando assim? Somos sim. Há milhares de coisas que podem falhar, causando uma catástrofe. E no dia 1º de fevereiro de 2003, isso aconteceu. Voltando para casa, desafiando a atmosfera. Centro Espacial Kennedy, Cabo Canaveral, Flórida, 16 de janeiro de 2003. Na plataforma de lançamento número 39A, o Columbia, primeiro ônibus espacial a visitar o espaço, aguarda seu 28º lançamento. 7 astronautas treinaram durante meses para este dia. Ansiosos para dar início à sua missão espacial, verdadeira maratona de pesquisa científica no espaço, a tripulação está pronta para partir, liderada pelo comandante Rick Husband. Muitíssimo obrigado. Bom dia, Jeff. Boa sorte, que Deus os proteja. Sequência automática de partida autorizada. Os computadores de bordo do Columbia passam a ter controle primário sobre todas as funções críticas do veículo. 10, 9, 8, 7. Autorizada a partida do motor principal. 5, 4, 3, 2, 1. Ignição positiva dos foguetes auxiliares. E o Columbia decola. Às 10h39 da manhã, o Columbia e sua tripulação rasgam o céu azul claro do amanhecer. O Columbia está virando para atingir o azimuth correto de 39 graus de inclinação em órbita. Em apenas 8 minutos e meio, o Columbia queima quase 2 milhões de quilos de combustível e atinge a sua órbita a cerca de 300 quilômetros acima da superfície da Terra. A bordo estão o comandante Rick Husband, o piloto Willie McCool e os especialistas em missões espaciais Dave Brown, Kalpana Chawla e Laura Clark. Estão também fazendo parte da missão o comandante da carga Mike Anderson e o especialista em cargas espaciais Alan Vermon, da Agência Espacial Israelense. Durante as 2 semanas seguintes, eles trabalharam 24 horas por dia em 2 turnos que se alternavam. Conduziram um número recorde de 80 experiências, todas dedicadas à pesquisa nas ciências físicas, biológicas e espaciais. A missão foi um tremendo sucesso. No dia 1º de fevereiro pela manhã, chega a hora de trazer o Columbia e sua tripulação de volta para casa. Quando o ônibus estava sobrevoando o Oceano Índico, a equipe de controle da missão, que fica em Houston, autoriza a reentrada. O Columbia inicia sua queda livre, controlada, para retornar à Terra, lançando-se em direção ao planeta a quase 30.000 km por hora. Quando atinge a atmosfera densa da Terra, o ônibus é cercado por um envoltório de gás que se queima a uma temperatura equivalente a 1/3 da existente na superfície do Sol. Nada sugeria que, dentro de poucos minutos, essa poderosa força da natureza daria término às vidas das 7 pessoas que estavam a bordo. É fantástico. Está ficando muito brilhante lá fora. Você não ia querer estar lá agora. O Columbia chega até a linha da costa da Califórnia. Tudo parece normal. Olha ele lá! There's 7 people in that thing. O pouso no Centro Espacial Kennedy, na Flórida, ocorreria em menos de 25 minutos. Como foi a coisa? Câmbio? E foi aí que algo deu errado. As testemunhas viram o que pareciam destroços caírem do ônibus. O
controle da missão desconhecia qualquer problema, mas alguns minutos depois eles começam a estranhar certas leituras de temperatura vindas de sensores colocados no trem de pouso esquerdo da nave. Eles entraram em contato com o comandante Rick Husband. Columbia, aqui é Houston. Estamos vendo suas mensagens de pressão dos pneus, mas não copiamos sua última. Positivo. E aí, silêncio. Havia acontecido o inimaginável. O Columbia desintegrou-se no céu sobre o Texas. Não houve sobreviventes. Para um país que já estava emocionalmente perturbado pelas ameaças de terrorismo e uma possível guerra contra o Iraque, a perda do Columbia e seus 7 tripulantes foi um golpe devastador. O senador Bill Nelson, eleito pela Flórida, é membro da Comissão de Comércio, Ciência e Transporte do Senado norte-americano. Ele já foi astronauta do ônibus espacial. Os eventos de 1º de fevereiro trouxeram tristes memórias a ele. Eu me sinto totalmente desamparado. Me lembra de como eu me sentia há quase que exatamente 17 anos, quando vimos as imagens da explosão do Challenger, que ocorreu apenas 10 dias depois de eu ter retornado à Terra. Eu vi aquilo tudo cair sem qualquer possibilidade de recurso no Oceano Atlântico. Desta vez, 17 anos depois, estamos vendo os pedaços do Columbia caírem inapelavelmente na Terra. Imediatamente após a tragédia, os investigadores começam a varrer milhares de quilômetros quadrados que ficam sob a rota final do Columbia. Eles esperam que os destroços que caíram ao solo numa chuva de metal aquecido possam fornecer pistas. Mas encontrar respostas pode levar meses. As primeiras indicações são de que as brutais condições da reentrada tiveram um papel relevante no desastre. A entrada é um problema muito complexo, porque ela envolve a retirada de um veículo que está em órbita a mais de 7.800 metros por segundo e basicamente fazê-lo parar no solo. A possibilidade de uma catástrofe durante a reentrada preocupa os engenheiros e cientistas desde os primórdios das viagens espaciais. No início dos anos 70, quando os últimos astronautas das missões Apollo caíam em segurança através da atmosfera, cercados por chamas, parecia que as dificuldades haviam sido superadas. O homem havia conquistado a Lua e os engenheiros da NASA começaram a perguntar: o que vamos fazer agora? A resposta a essa pergunta foi a construção de um veículo espacial reutilizável, que pudesse atender a uma larga gama de usuários, dos operadores comerciais de satélites aos cientistas, passando pelos militares, e que pudesse ainda aguentar repetidamente as condições cruéis da reentrada. Queríamos construir um veículo muito eficaz que pudesse levar uma boa carga ao espaço e fazer isso muitas vezes criando uma rotina. Era isso que tínhamos em mente quando projetamos o ônibus espacial. Em 1981, depois de quase uma década de discussões políticas e superadas as dificuldades de projeto, a NASA terminou de montar o primeiro ônibus espacial. O ônibus espacial tem um porte semelhante ao de um jato comercial DC-9 e comporta tripulações de até 10 astronautas e cientistas em viagens de ida e volta ao espaço. Seu compartimento de carga é capaz de transportar cerca de 30 toneladas e tem espaço suficiente para carregar satélites para a condução de experiências científicas e serve ainda como plataforma para a construção da Estação Espacial Internacional. Mas para garantir o retorno seguro da carga e da tripulação, o ônibus não pode simplesmente deixar sua órbita e cair no oceano, como faziam as cápsulas Apollo que o antecederam. Uma vez dentro da atmosfera, ele deve planar por milhares de quilômetros e pousar numa pista normal. Sua sustentação é fornecida pelas asas em delta, capazes de resistir a velocidades hipersônicas.
Na primavera de 1981, o protótipo passou com louvor pelo teste final. É necessária muita potência para levar um veículo que pesa mais de 2.000 toneladas a uma altitude de 360 quilômetros. Para colocar qualquer coisa em órbita, você tem de fazer duas coisas: chegar a centenas de quilômetros acima da superfície da Terra e depois atingir uma velocidade suficiente para permanecer em órbita, ao invés de cair de volta na Terra. A quantidade de energia contida no ônibus espacial completamente abastecido é semelhante à liberada por uma pequena explosão atômica. A cada lançamento pode-se sentir a potência bruta, é acachapante e, claro, a gente fica ali sentado, rezando para que nada dê errado, porque administrar toda aquela potência exige muito da tecnologia disponível. São necessárias 2.000 toneladas de combustível de foguete para empurrar o ônibus até sua órbita e para que ele atinja a velocidade necessária para contrabalançar a poderosa força da gravidade da Terra. Para permanecer em órbita, você tem de estar a quase 29.000 quilômetros por hora. Significa percorrer uns 8 quilômetros a cada segundo. Depois que atinge a órbita, não há nada que reduza a sua velocidade. Aí se desligam os motores e você perde seu peso, não sente mais a gravidade. Não há mais qualquer aceleração. Você permanece a uma velocidade constante dando voltas em torno da Terra. Mas para voltar para casa, o ônibus tem de reduzir quase toda essa velocidade e tem de fazer isso sem usar potência própria. Toda aquela velocidade e energia tem de ser gastas pelo atrito com o ar da atmosfera, o chamado arrasto aerodinâmico. É a única maneira de perder a velocidade. Se você estiver numa canoa e colocar a lâmina do remo em posição perpendicular ao casco da canoa, isso reduz a velocidade do bote e a isso se chama de arrasto. A diferença é que o ônibus está se deslocando pela atmosfera a 25 vezes a velocidade do som. Bater em moléculas de ar a uma velocidade dessas cria um atrito tremendo e forma gases superaquecidos. Durante a reentrada, você está atravessando a atmosfera a milhares de metros por segundo. Você está a uma velocidade hipersônica. O gás fora do ônibus está a milhares de graus. É como se o ônibus estivesse sendo aquecido por um maçarico. Para a tripulação dentro da nave que brilha, o show de luzes é fascinante. Nós é que estamos brilhando desse jeito? É. Que coisa! Isso é espetacular. A visão pode ser espetacular, mas o ar superaquecido, cuja temperatura chega a 1.500 graus, pode ser fatal. No dia 1º de fevereiro de 2003, os 7 astronautas que estavam a bordo do ônibus espacial Columbia perderam suas vidas quando retornavam à Terra. Essa foi a primeira tragédia enfrentada pela NASA durante um procedimento de reentrada. Conduzir um veículo sem motor, que se desloca a 8 km por segundo, para fora de órbita e levá-lo até uma pista de pouso pré-determinada do outro lado do mundo, não tem nada de rotineiro. As antigas cápsulas Mercury, Gemini e Apollo eram equipadas com paraquedas. Podiam aterrissar em qualquer ponto do oceano e por isso o alvo delas era enorme. Já com o ônibus, ou você pousa numa pista e tem que ser uma pista bem longa, por isso você só pode pousar num número limitado de pistas em todo o mundo ou vai se dar mal. Para voltar para casa, o ônibus utiliza a força da gravidade para conduzi-lo até a atmosfera. Mas para deixar a sua órbita e começar sua descida em direção à Terra, o ônibus ainda precisa perder velocidade, mas não muita.
Para alterarmos nossa órbita o suficiente para que a parte mais baixa da órbita intercepte a atmosfera, temos que reduzir a velocidade por apenas umas poucas centenas de metros por segundo. É só um pequeno percentual e é uma alteração bem pequena em termos de energia total, mas é o que muda tudo, porque uma vez que a órbita intercepte a atmosfera, você começa a esbarrar numa porção de moléculas de ar que criam muito atrito e fazem você perder velocidade rapidinho. Antes de voltar à atmosfera, a tripulação coloca a nave de cabeça para baixo e vira a traseira para frente. E aí começam a ser disparados os foguetes de manobra do ônibus em órbita. O empuxo de quase 3.000 quilos de cada motor faz com que, em poucos minutos, a nave saia de órbita. E ela começa a descer. Se o procedimento foi iniciado, não há como voltar atrás. Essa trajetória de queda livre é o que chamamos de primeira parte da saída de órbita. Você ainda está sem peso, mas está se aproximando da Terra e durante essa fase tem de orientar corretamente o ônibus para que quando comece a penetrar mais na atmosfera, possa voar. Decidir quando e onde ligar os motores para sair de órbita é algo que demanda muita perícia, pois quando o ônibus atingir a atmosfera, ele deve estar dentro de um corredor estreito que o conduzirá em rumo direto até a pista de pouso. Além de a pista estar à frente do veículo, o procedimento todo deve ser iniciado no instante correto, porque você não pode estar muito longe nem muito perto da pista de pouso. Se o ônibus penetra na atmosfera muito perto da pista de pouso, o forte ângulo de entrada necessário para conduzi-lo à pista causará um aquecimento rápido demais, devido ao atrito. Ele se desintegraria. Se ele penetra na atmosfera num ângulo muito pequeno, as asas começam a gerar sustentação. Nesse caso, o ônibus resvalaria de novo para fora da atmosfera, assim como uma pedra chata que se joga sobre a água de um lago. Para cair num rumo preciso, o piloto automático guia o ônibus usando 38 pequenos foguetes, que formam o chamado sistema de controle por reação. Eles ficam no nariz e na cauda da nave e disparam jatos curtos em qualquer direção que for necessária. Precisa-se de apenas 12 quilos de empuxo para manobrar o veículo. Parece pouco, mas não há atrito no espaço para impedir que o ônibus se desloque, por isso um foguete de 12 quilos é suficiente. Os engenheiros projetam cada reentrada para que o veículo atinja a atmosfera a menos de 8.000 quilômetros do local de pouso. Mas manter uma trajetória precisa enquanto se cai para a Terra é apenas parte do desafio da reentrada. O ônibus deve perder quase toda a sua velocidade e deve fazer isso seguindo uma razão precisa. Se você tem um planador enorme que plana pouco melhor do que um tijolo, que é mais ou menos o caso do ônibus, e você mira bem de frente para a pista de pouso e tem uma altitude apenas suficiente para trocar pela energia necessária para chegar à pista, a sua margem de erro é mínima. O ônibus sem motor precisa gerar sustentação suficiente sob suas asas para planar por cerca de 8.000 quilômetros até o local do pouso. Ao mesmo tempo, ele tem de gerar arrasto suficiente para reduzir sua velocidade de Mach de 25 para umas poucas centenas de quilômetros por hora, sem se aquecer demais em decorrência do atrito. Usando dados obtidos em testes em túnel de vento, os engenheiros chegaram à conclusão que para manter esse equilíbrio delicado, o nariz do ônibus precisa estar para cima, num ângulo de 40 graus, quando ele penetra na atmosfera. Você tem de manter esse equilíbrio o tempo todo. Você altera ligeiramente o ângulo de ataque de 40 graus, fazendo-o variar mais ou menos 3 graus. É muito difícil atingir todos esses objetivos, manter a trajetória ao mesmo tempo em que se mantém o atrito e o aquecimento máximo dos níveis desejados. Com um ângulo de 40 graus na reentrada, o ônibus entra na atmosfera de barriga. Logo depois, ele é envolvido por um cobertor de fogo.
O que acontece é que você vem tão depressa que se forma uma onda de choque. É como uma marola que se forma na proa de um navio, mas amplificada umas 10.000 vezes. As moléculas de ar são espremidas umas contra as outras, cada vez mais perto, e o ar fica cada vez mais denso, até que elas não conseguem mais sair do caminho. O calor gerado por todo esse atrito arrebenta as moléculas de ar. Tudo que sobra são partículas carregadas chamadas de plasma, que envolvem a nave. Em certas áreas da superfície, a temperatura chega a quase 1.500 graus. Mas a onda de choque em si, que flui a menos de 1 metro do ônibus, é muito mais quente. É a mesma temperatura da superfície do Sol. Para quem a assiste, é uma experiência visual espetacular. Ver essa onda de choque e perceber essa incrível quantidade de energia que o cerca. E você está sentado dentro desse meteorito que atravessa a atmosfera e chega à Terra. Para um veículo cuja estrutura básica é feita de liga de alumínio, parecida com as usadas em aviões, a exposição a esse nível de calor seria catastrófica. O alumínio começa a se derreter a algumas centenas de graus apenas. Acima de 540 graus ele se mantém derretido. Para proteger a nave e sua tripulação, os engenheiros tiveram de inventar uma maneira para isolar a estrutura desse calor mortal. Não queremos que todo esse calor seja conduzido para a estrutura, mas irradiá-lo para fora novamente. Rejeitar o calor, mantê-lo à distância do veículo. E isso requer um sistema de proteção térmica capaz de resistir a temperaturas de até 1.500 graus. No caso do ônibus espacial, esse material deve ser reutilizável, uma coisa que não havia ocorrido antes. Nos primeiros anos do programa espacial norte-americano, as cápsulas Mercury, Gemini e Apollo eram cobertas por um produto à base de carbono e plástico chamado de ablativo. Sob calor intenso, esse material ablativo queima e forma gases. Nesse processo de evaporação, os gases se espalham pela atmosfera, afastando-se da cápsula, carregando consigo o calor da reentrada. Embora seja eficaz, o material ablativo só pode ser usado uma única vez, e é também muito pesado. É claro que você vai querer colocar o máximo de carga útil em órbita da Terra, e cada quilo que você acaba colocando no escudo térmico significa 1 quilo a menos na carga útil levada ao espaço. Por isso, quanto mais leve, melhor para todos. A solução no caso do ônibus espacial norte-americano são telhas de cerâmica, placas feitas de fibras de silício extraídas de uma areia que só é encontrada no Brasil. As fibras de silício são misturadas com água e outros materiais e tomam a forma de blocos. Depois que o excesso de água é retirado, faz-se a liga da mistura por um processo que utiliza calor. O resultado é um material poroso, cerâmico, composto pelas fibras de silício, que são leves e resistentes ao calor e cheio de bolhas de ar. Do grande bloco são cortadas placas e cada uma é usinada até chegar a um tamanho e formato próprio, que depende do local da nave que ela vai proteger. Cada peça é então cozida em forno a 1.260 graus. As placas dissipam o calor com tanta eficácia que se pode pegá-las com as mãos, segundos após saírem do forno. As placas destinadas a protegerem a barriga do ônibus espacial do calor da reentrada são ainda revestidas na face e nos lados, com um líquido preto que se vitrifica. O preto irradia o calor com eficácia e o revestimento em si evita que as partículas de plasma adiram à superfície da placa. Mas as placas se danificam com facilidade. No total, são necessárias mais de 20.000 placas para proteger toda a nave. Cada placa é colada à mão sobre a superfície do ônibus espacial com uma cola à base de borracha. Essas placas pretas são capazes de proteger a nave em temperaturas que chegam a atingir 1.260 graus. Mas algumas áreas ficam ainda mais quentes.
O ônibus espacial se move para frente, por isso suas seções dianteiras são as primeiras a encontrar o ar e se aquecem mais do que qualquer outra parte da nave. E essas seções são a ponta do nariz e o bordo de ataque das asas. A temperatura nessas áreas chega a quase 1.650 graus centígrados. Placas de cerâmica expostas a uma temperatura dessas simplesmente se desintegram. Por isso, os engenheiros desenvolveram um material composto que não é poroso chamado de carbono-carbono reforçado, ou RCC. Essas peças fáceis de identificar por sua cor cinza são maiores e mais fortes e podem resistir a temperaturas muito mais altas do que as placas pretas. O ponto negativo é que elas são muito mais pesadas e não faria sentido cobrir a nave toda, pois ela não sairia do chão. Por isso, seu uso é restrito às partes que ficam mais quentes durante a reentrada. Painéis curvos de RCC são encaixados em locais como o bordo de ataque das asas. Fitas de vedação chamadas de T-seals são usadas para preencher os espaços entre os painéis. Atrás dos painéis fica o material de isolamento, a última barreira usada para evitar que o calor atinja a asa, que é de alumínio. Esse sistema de proteção térmica é exigido ao máximo, sem que o ônibus espacial penetre na atmosfera. O atrito e o calor chegam aos seus pontos máximos durante a queda da nave, de uma altitude de 120 mil metros para 60 mil metros. É também nesse trajeto que o ônibus deixa de ser uma nave espacial e assume o comportamento de um avião convencional. Na medida em que o ar se torna mais denso, os flaps das asas e o leme começam a atuar. Usando o ar para manobrar como um avião, o ônibus espacial consegue perder mais velocidade. Ele inicia uma série de manobras chamadas de curvas em S. Com o nariz para cima, ainda no ângulo de 40 graus, o ônibus espacial faz uma curva forte para um lado. A sustentação do ar sob as asas delta leva o ônibus a centenas de quilômetros para fora de sua direção de voo. As curvas em S gastam energia porque você está voando uma distância maior para chegar à pista de pouso. Está trocando energia pela distância para chegar à pista. E se voa uma distância maior, se livra do excesso de energia. Com muito prazer. Usando uma combinação de asas, leme e o sistema de controle por reação, o ônibus continua a fazer essas curvas, virando à esquerda e à direita da linha que o levará ao centro da pista de pouso. Realizar essas manobras a velocidades hipersônicas ao mesmo tempo em que se mantém um rumo preciso exige muita atenção e ajustes constantes. No mundo perfeito, o fluxo de ar seria igual sobre as duas asas, mas no mundo real ele nunca o é. Há sempre leves perturbações causadas por uma placa mais áspera ou por uma perturbação da atmosfera e acaba tendo uma pequena diferença. 15 a 19 rajadas. Essas diferenças podem afetar a capacidade do ônibus de manter o rumo certo. O ônibus conta com o auxílio de computadores sofisticados para corrigir qualquer distúrbio. Eles calculam o arrasto, a velocidade, o ângulo de ataque e a altitude 40 vezes por segundo. Se o ônibus se desviar da rota, mesmo que ligeiramente, o sistema ajusta os flaps ou dispara os jatos de controle por reação para manter o curso. Quando o ônibus se aproxima do local de pouso e sua velocidade passa a ser menor do que a do som, o ângulo de ataque de 40 graus é reduzido consideravelmente, mas a administração da energia continua a ser crítica. Você está na rota e o equilíbrio de energia está correto. Ainda falta 1 minuto e tudo parece perfeito. Os engenheiros e os pesquisadores se valem mais uma vez de testes em túnel de vento para determinar o ângulo de ataque correto para o pouso. Eles descobriram que se o ângulo de ataque do ônibus é reduzido para 0 grau, o ângulo utilizado pelos aviões comerciais, o fluxo de ar não cria o arrasto necessário. O ônibus pousaria com velocidade excessiva, ou ele voaria por sobre a pista toda, ou destruiria seu trem de pouso quando tocasse o solo. Mas se o nariz do ônibus está apontado para cima, num ângulo de 14 graus, quando ele reduz sua velocidade hipersônica, o equilíbrio entre a sustentação e o arrasto o levará com segurança até a pista.
Dado que o veículo não tem um motor ativo, ele não pode abortar um pouso nem ser dirigido para outra pista. Ele só tem uma chance para acertar. A 90 km da pista, um dos pilotos assume o comando, que estava com o computador. A nossa experiência de muitos anos mostra que o computador pode realmente controlar as velocidades hipersônicas com mais precisão do que um piloto faria, já que a altitude é menor, ocorre o oposto. Um piloto executa melhor as manobras de aproximação final. Em menos de uma hora, a partir do momento do disparo dos foguetes que o tiram de órbita, o ônibus espacial e sua tripulação dão meia volta ao mundo. Ele teve sua velocidade reduzida de 25 vezes a velocidade do som para poucas centenas de quilômetros por hora e pousa com precisão no local pré-determinado. É uma cena que já foi repetida 111 vezes desde 1981. Mas quando o ônibus espacial Columbia fazia essa viagem costumeira, no dia 1º de fevereiro de 2003, alguma coisa terrível ocorreu em algum ponto de sua rota. Durante a reentrada, a tripulação do ônibus espacial é lançada através da atmosfera a 8 km por segundo, cercada por um cobertor de fogo. Chegar em segurança à pista de pouso parece uma tarefa impossível. Tudo que se relaciona com viagens espaciais exige muito esforço. Cada detalhe tem de estar absolutamente correto. Estamos tentando dominar um ambiente extremamente hostil que não perdoa qualquer tipo de erro. Mas nunca se havia perdido um ônibus espacial durante a reentrada, até a manhã do dia 1º de fevereiro de 2003. O Columbia e os 7 astronautas que estavam a bordo mergulhavam para o local de pouso no Centro Espacial Kennedy, no estado da Flórida. Mas por volta das 9 horas da manhã, horário da costa leste dos Estados Unidos, ocorreu um desastre. O Columbia, que foi o primeiro ônibus espacial da NASA a voar no espaço, despedaçou-se no céu do Texas, viajando a mais de 20 mil quilômetros por hora. Milhares de pesquisadores varreram a região sudoeste dos Estados Unidos à procura de destroços. Enquanto isso, os empregados da NASA reconstruíam meticulosamente cada momento da missão da Columbia. Uma pista encontrada durante a análise do lançamento do ônibus espacial, ocorrido 2 semanas antes, no dia 16 de janeiro. As imagens de vídeo mostram que 82 segundos depois da decolagem, uma peça de espuma, com um comprimento de 61 centímetros e uma largura de 38 centímetros, caiu do tanque de combustível externo. Essa peça bateu na parte inferior esquerda do Columbia. Ela parece ter atingido os painéis de RCC do bordo de ataque da asa, os painéis que protegem a estrutura de alumínio da nave do intenso calor da reentrada. Os engenheiros tomaram conhecimento de que essa peça havia atingido o ônibus espacial no dia seguinte ao do lançamento, mas era comum a queda de peças de espuma do tanque externo de combustível durante o lançamento. Mas isso nunca causou danos de monta e nada fazia crer que fosse diferente dessa vez. O tanque externo tem um comprimento de 47 metros e contém mais de 680 toneladas de combustível super resfriado. O exterior do tanque é coberto por uma espuma cor laranja que ajuda a manter baixa temperatura. Às vezes aparecem bolhas sob a espuma, depois que ela é aplicada. São bolhas cheias de ar úmido. Durante o lançamento, quando aumentam a velocidade e a altitude do ônibus espacial, as temperaturas variam bastante ao longo do exterior do tanque. As bolhas presas na espuma se expandem, rompendo a espuma que cai. Os investigadores talvez nunca consigam descobrir até que ponto o pedaço de espuma contribuiu para a perda do Columbia. Mas uma coisa é certa: o sistema de proteção térmica da asa esquerda do ônibus espacial foi danificado de maneira crítica antes da reentrada. As imagens de radar tomadas por satélites no dia seguinte ao do lançamento dão apoio a essa teoria. Depois de uma manobra rotineira executada pelo Columbia, os satélites detectam uma ocorrência pouco usual. Um objeto mais ou menos do tamanho de um caderno flutuando e se afastando da nave.
Os investigadores acham que esse objeto pode ter sido um pedaço da asa esquerda do Columbia, uma peça danificada na véspera pelo pedaço de espuma que se soltou. Naquele momento, ninguém deu maior importância às possíveis consequências do que se via nas imagens de radar. Se tivesse sido de fato um pedaço do ônibus, o Columbia retornaria à atmosfera com um buraco na sua asa esquerda, sem que sua tripulação se desse conta disso. Quem está dentro de um ônibus espacial pode ver certas partes da nave, mas não pode ver outras. Se você tem um braço manipulador a bordo, equipado com uma câmera de vídeo, pode ver partes do ônibus que não são visíveis de dentro da cabine. Como nessa missão não estavam previstos passeios no espaço, o braço manipulador que poderia ser usado para a inspeção de danos não estava a bordo do Columbia. No sábado, dia 1º de fevereiro, o controle da missão se prepara para trazer a tripulação de volta. Às 8h15 da manhã, começam a serem disparados os foguetes do sistema de controle por reação. 2 minutos e 38 segundos depois, o ônibus espacial inicia sua queda livre, controlada, em direção à Terra. Com o veículo viajando a cerca de 29 km por hora, o computador de bordo dirige o veículo para o corredor estreito que o levaria à pista de pouso. O nariz da nave ainda está levantado, no ângulo de 40 graus. Ao sobrevoar o Havaí, a 120 mil metros de altitude, o ônibus espacial penetra na atmosfera e começa a se aquecer. Dentro do Columbia, a reentrada parece estar ocorrendo como prevista. Os 4 tripulantes que estão sentados na cabine de pilotagem ficam maravilhados com o show de luzes. É fantástico, está ficando muito brilhante lá fora. É. Mas o problema já começa a ocorrer lá fora. Às 8 horas 48 minutos e 39 segundos, a leitura de sensores colocados atrás de um dos painéis de RCC da asa esquerda indica um aquecimento anormal. Mas essa leitura só é registrada no gravador de dados do computador de bordo do Columbia. Ninguém sabia desse aumento de temperatura até que o gravador foi recuperado no morro no Texas, muitas semanas depois. O aumento de temperatura é consistente com a entrada de plasma por uma abertura na asa esquerda do ônibus espacial. Ao se aproximar da linha da costa da Califórnia, o Columbia inicia uma série programada de curvas em S para perder mais velocidade. A nave está agora no ponto máximo de aquecimento e a brecha na sua asa deve estar se expandindo. No controle da missão, os computadores detectam um acréscimo mínimo de temperatura na linha de óleo de freio do trem de pouso principal esquerdo. Mas a variação é muito pequena para sugerir que ocorreria um desastre. Quando o ônibus espacial sobrevoa os céus da região oeste dos Estados Unidos, algumas testemunhas presenciam uma visão horrível. Há destroços em chamas se soltando da nave. Olha aqueles pedaços caindo dele. Que diabo é aquilo? Eu não sei. Os 7 astronautas a bordo provavelmente não estavam sabendo que o ônibus espacial estava se desintegrando. Com o plasma continuando a penetrar, é provável que a estrutura de alumínio da asa tenha começado a empenar. Devido a uma fenda nos painéis de RCC do bordo de ataque, os gases quentes penetraram no interior da asa e derreteram a asa de dentro para fora. A asa começa a perder seu formato aerodinâmico. As placas e outros materiais se soltam. Ainda assim, os jatos do sistema de controle mantêm o Columbia na rota. Sobre o estado do Novo México, o veículo vira para a esquerda, como planejado. A essa altura, o plasma chega ao poço da roda do trem de pouso esquerdo. A pressão do pneu do Columbia vai a 0. Os alarmes começam a soar. O controle da missão entra em contato com o comandante Rick Husband. Columbia, estamos vendo suas mensagens de pressão dos pneus, mas não copiamos a sua última. Positivo. Cessa toda a comunicação. De acordo com os dados recuperados, menos de 1 minuto depois, os jatos do sistema de controle por reação perdem a batalha e já não conseguem manter o Columbia e sua tripulação na rota.
Se há deformação estrutural permanente por calor, ela torna totalmente impossível controlar o veículo. E é muito provável que ocorra um movimento de rolagem ou de cambalhotas, destruindo o veículo. Foi o pior que poderia ocorrer. Uma fenda no sistema de proteção térmica do ônibus espacial resultou numa catástrofe. Os destroços se espalharam por milhares de quilômetros quadrados. E 7 astronautas perderam a vida. É importante compreender os altos riscos dos voos espaciais e como tudo tem de estar absolutamente correto. Infelizmente, nós estávamos acostumados a presenciar uma série de milagres durante os quais, de muitas milhares de coisas que podiam dar errado, nada dava errado. Até que se chegou a um dia de má sorte. Os dados computados nos meses seguintes indicam que o dano causado à asa esquerda foi a causa do desastre. Um dano que ninguém identificou na época. Mas as perguntas persistem. Se os controladores de voo soubessem antes da reentrada que o Columbia havia sofrido um dano perigoso no seu sistema de proteção térmica, será que eles teriam encontrado uma maneira de salvar a tripulação? Quando o Columbia foi lançado ao espaço no dia 16 de janeiro de 2003, viu-se um pedaço de espuma caindo do tanque externo. Ele parece bater na parte inferior esquerda da nave, perto dos painéis de RCC do bordo de ataque da asa. Os analistas concluem que esse dano é mínimo, mas o Columbia é o ônibus espacial mais velho da NASA. Os painéis podem ser fracos ou ter tido sua resistência estrutural afetada pelo tempo. Talvez por isso o dano pode ter sido muito mais extenso. A pergunta persiste. Mesmo que os controladores da missão estivessem a par do dano antes de a nave retornar à Terra, eles poderiam ter salvo a tripulação? Em meados de 2003, as autoridades da NASA anunciaram que talvez tivesse sido possível enviar uma missão de resgate. O ônibus espacial Atlantis estava sendo preparado para seu próximo voo e poderia ser lançado rapidamente. Uma vez em órbita, o Atlantis poderia se encontrar com o Columbia que estava danificado. Mas passar uma tripulação de uma nave para outra em órbita é uma manobra complicada e perigosa. Nunca havia sido tentada antes. Até hoje não há como reparar as placas de cerâmica nem os painéis de RCC que protegem os bordos de ataque das asas com a nave ainda em órbita. Mas será que o Columbia poderia ter ancorado na Estação Espacial Internacional e esperar uma solução para o problema? Embora 95% das missões tenha a ver com a Estação Espacial, a última missão do Columbia não o levaria até ela. A quantidade de combustível que havia a bordo não era suficiente para que ele subisse para uma órbita mais alta, onde fica a estação espacial. Eu creio que os voos futuros deverão contar com alguma capacidade para reparo na estação espacial. Terão de adotar procedimentos para prever uma missão de resgate ou ter combustível a bordo em quantidade suficiente para mudar de órbita e se encontrar com a estação espacial. A comissão que investiga o acidente com o Columbia apresentou um relatório preliminar com recomendações. Em primeiro lugar, deverão ser feitas imagens do ônibus em órbita. Essas imagens detalhadas, obtidas por satélites ou do solo, devem revelar, espera-se, qualquer dano crítico antes que seja tarde demais. A comissão recomendou também que a NASA implemente um plano integrado para a inspeção do sistema de proteção térmica, antes e depois de cada missão. Os cientistas e os engenheiros continuam a desenvolver materiais novos e mais resistentes para a proteção dos ônibus e veículos futuros das duras condições encontradas nos voos espaciais. Por enquanto, as 3 naves remanescentes Atlantis, Endeavour e Discovery permanecerão no solo. Enquanto se revê o futuro do programa de ônibus espaciais, não se poderá desprezar as realizações dos últimos 22 anos.
O ônibus espacial é o veículo mais extraordinário da era espacial. E eu digo isso sem medo, porque eles voaram mais e são os únicos veículos que podem ser reutilizados. Nós levamos mais pessoas ao espaço, executamos mais experimentos científicos e trouxemos de volta mais resultados científicos do que qualquer outra nave que tenha sido enviada ao espaço. Coisas como o telescópio espacial Hubble não existiriam sem um ônibus espacial. O fato de astronautas poderem repará-lo em órbita permite que o Hubble continue a ser uma peça-chave para os cientistas que desvendam os mistérios do universo. As imagens espetaculares que ele nos envia permitiram que se estudasse de forma inédita a formação de nosso sistema solar e as origens da vida na Terra. Apesar dos riscos inerentes ao envio de pessoas ao espaço, os astronautas e os cientistas acreditam que os benefícios que resultarão da continuação da exploração do espaço são maiores do que os riscos a ela inerentes. Os humanos são curiosos. Nós gostamos de saber sempre o que se esconde por trás de cada morro. Isso vai fundo no nosso senso de humanidade e se um dia perdermos a atração pelo desconhecido, eu acho que reduziríamos nossas possibilidades e eu espero que isso não ocorra nunca. Enviar pessoas ao espaço nos permite fazer coisas que as máquinas não podem fazer. É importante ter uma pessoa lá para mexer nas coisas com suas mãos, para ver coisas com seus olhos, para raciocinar instantaneamente sobre o que ocorre com o seu cérebro. Não há computadores nem robôs que possam fazer isso. Mas o mais importante é que esses seres humanos podem retornar e nos explicar como é ser um explorador do espaço. É isso que realmente importa quanto a enviar pessoas ao espaço. O ônibus espacial já foi colocado em órbita 113 vezes. Infelizmente, 2 dessas missões terminaram em desastre. Mesmo depois do acidente com o Columbia e a trágica perda de sua tripulação de 7 pessoas, os dirigentes da NASA permanecem confiantes que o ônibus espacial voltará a voar em breve. Versão brasileira Sincrovídeo.